Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um Evangelho no Lar. Agradecemos a presença e antes da prece inicial, peço que me acompanhem na leitura do livro Agenda Cristã. Eu vou compartilhar a minha tela, vou sortear aqui e vou ler. Em seu benefício, não se agaste com o ignorante, certamente não dispõe ele das oportunidades que iluminaram o seu caminho. Evite aborrecimentos com as pessoas fanatizadas. Permanecem no cárcere do exclusivismo e merecem compaixão como qualquer prisioneiro. Não se perturbe com o malcriado. O irmão intratável tem, na maioria das vezes, o fígado estragado e os nervos doentes. Ampare o companheiro inseguro, talvez não possua o necessário quando você detém excessos. Não se zangue com o ingrato, provavelmente é desorientado ou inexperiente. Ajude ao que erra, seus pés pisam o mesmo chão. Se você tem possibilidade de corrigir, não tem o direito de censurar. Desculpe o desertor, ele é fraco e mais tarde voltará à lição. Auxilie o doente, agradeça ao divino poder o equilíbrio que você está conservando. Esqueça o acusador, ele não conhece o seu caso desde o princípio. Perdoe o mal, a vida se encarregará dele. Prece inicial. Nosso Pai na terra e no céu, sagrado é teu nome. Seja feita a tua vontade conosco como no espaço. Dai-nos o teu pão suficiente para o dia. Em tua compaixão, perdoai-nos e alargai-nos nossos corações para que perdoemos uns aos outros. Guia-nos para ti, Senhor, e dá-nos tuas mãos em nossas trevas, pois teu é o reino e em ti estão o nosso poder e realização. Amém. Rogamos ao Senhor Deus Todo-Poderoso enviar-nos bons espíritos para nos assistirem, afastar aqueles que possam induzir-nos ao erro e dar-nos área para distinguirmos a verdade da impostura. Afastar também os espíritos malfazejos, encarnados ou desencarnados, que poderiam tentar lançar a desunião entre nós e com isso desviar-nos da caridade e do amor ao próximo. Se alguns procurarem penetrar nesse recinto, fazei que não encontrem acesso em nossos corações. Bons espíritos, que vos dignais vir instruir-nos, tornai-nos dóceis aos vossos conselhos, afastai-nos de todo pensamento egoísta, de orgulho, de inveja e de ciúmes. Inspira-nos a prece e a benevolência para com os nossos semelhantes presentes ou ausentes, amigos ou inimigos. Fazei, enfim, que pelos sentimentos que nos animarem, possamos reconhecer a vossa salutar influência. Dai aos médiuns que encarregardes de nos transmitir os vossos ensinamentos, a consciência da santidade do mandato que lhes é confiado, e da gravidade do ato que vão praticar, a fim de que o façam com o fervor e o recolhimento necessários. Se estiverem entre nós pessoas que foram atraídas por outros sentimentos que não o do bem, abre os seus olhos à luz, Senhor, e perdoai-as como nós as perdoamos, se vieram com intenções malfazejas. Pedimos especialmente aos Sagrados Espíritos da Luz, aos nossos guias espirituais, para nos assistirem e velarem por nós nesse ato assim seja. Graças a Deus. Leandro, o que te vem à mente? Leandro, o que te vem à mente? Livro dos Espíritos ou Evangelho segundo o Espiritismo? No Evangelho, ele falou. Tá bom. Bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados que choram, pois que serão consolados. Bem-aventurados os famintos e os sequiosos de justiça, pois serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, pois que é deles o reino dos céus. Bem-aventurados vós que sois pobres, porque vosso é o reino dos céus. Bem-aventurado vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Ditosos sois vós que agora chorais, porque rireis. Mas ai de vós ricos que tendes no mundo a vossa consolação. Ai de vós que estáis saciados, porque tereis fome.
Ai de vós que agora rides, porque sereis constrangidos a gemer e a chorar. Justiça das aflições. Somente na vida futura podem efetivar-se as compensações que Jesus promete aos aflitos da terra. Sem a certeza do futuro, estas máximas seriam um contrassenso. Mais ainda, seria um engodo, um engano. Mesmo com essa certeza, dificilmente se compreende a conveniência de sofrer para ser feliz. Dizem, para se ter maior mérito. Mas então pergunta-se, por que sofrem uns mais do que outros? Por que nascem uns na miséria e outros na opulência, na riqueza, sem coisa alguma haverem feito que justifique essas posições? Por que uns nada conseguem, ao passo que os outros tudo parece sorrir? Todavia, o que ainda menos se compreende é que os bens e os males sejam tão desigualmente repartidos entre o vício e a virtude, e que homens virtuosos sofram ao lado dos maus que prosperam. A fé no futuro pode consolar e infundir paciência, mas não explica essas anomalias que parecem desmentir a justiça de Deus. Entretanto, desde que se admita a existência de Deus, ninguém o pode conceber sem o infinito das perfeições. Ele necessariamente tem todo o poder, toda a justiça, toda a bondade, sem o que não seria Deus. Se é soberanamente bom e justo, não pode agir caprichosamente nem com parcialidade. Logo, as vicissitudes da vida derivam de uma causa, e pois que Deus é justo, justa há de ser esta causa. Isso de que cada um deve bem compenetrar-se, pois meio dos ensinos de Jesus, por meio dos ensinos de Jesus, Deus põe os homens na direção desta causa. E hoje, julgando-os suficientemente maduros para compreendê-la, lhes revela completamente a aludida causa por meio do Espiritismo. Isto é, pela palavra dos Espíritos. Aí ele prossegue a questão das causas atuais das aflições. De duas espécies são as vicissitudes da vida, ou, se o preferirem, promanam, vêm de duas fontes bem diferentes que importa distinguir. Umas têm sua causa na vida presente, outras fora dessa vida. Remontando a origem dos males terrestres, reconhecer-se-á que muitos são consequência natural do caráter e do proceder dos que o suportam. Quantos homens caem pela sua própria culpa? Quantos são vítimas da sua imprevidência, do seu orgulho e da sua ambição? Quantos se arruinam por falta de ordem, de perseverança, pelo mau proceder e por não terem sabido limitar os seus desejos? Muito atual essa questão, né? Quantas uniões desgraçadas porque resultaram de um cálculo de interesse ou de vaidade e nas quais o coração não tomou parte alguma. Quantas dissensões e funestas disputas se teriam evitado com um pouco de moderação e menos suscetibilidade. Quantas doenças e enfermidades decorrem da intemperança e dos excessos de todo gênero. Quantos pais são infelizes com seus filhos porque não lhes combateram desde o princípio as más tendências. Por fraqueza ou indiferença, deixaram que neles se desenvolvessem os germes do orgulho, do egoísmo e da tola vaidade, que produzem a secura do coração. Depois, mais tarde, quando colhem o que semearam, admiram-se e afligem da falta de deferência com que são tratados e da ingratidão deles. Interroguem friamente suas consciências, todos os que são feridos no coração pelas vicissitudes e decepções da vida. Remontem passo a passo a origem dos males que os torturam e verifiquem se a mais das vezes não poderão dizer:
se eu houvesse feito ou deixado de fazer tal coisa, não estaria em semelhante condição. Espera aí, voltando aqui, pronto. Comentários? Sabe, a gente sabe que a justiça divina, ela é misericordiosa, inviolável também. É claro que quando nós encarnamos nesse planeta aqui, a gente vem com certas provas a cumprir, né? Certas expiações, né? E alguns momentos aí de felicidade, né? Como nós temos aqui com o Theo, a Tainá, que vieram para a nossa vida. O que nós temos que fazer? É nos conformarmos com todas as vicissitudes da vida. Né? Nós temos que nos preparar para uma busca de evolução espiritual. Esse é o nosso objetivo maior aqui na Terra. Claro que os aflitos, né, as aflições são inerentes à vida humana. Né? Não há quem, como eu sempre digo aqui, apregou a todo mundo, habitou esse planeta, se prepare para sofrer, na carne, no espírito. Não é? E isso tudo faz parte do quê? Do processo evolutivo, tanto do ser humano quanto do próprio planeta. Há um ensinamento aqui no livro do Evangelho do Chico Xavier, que explica razoavelmente a situação dos aflitos. Né? Ele fala assim: às vezes não será possível auxiliar alguém apenas com o silêncio. Há pessoas que, em nos procurando, estão procurando apenas que se mostre disposto a ouvi-las. Falando aos nossos ouvidos, é como se estivessem falando aos ouvidos de Deus. É claro que nós temos missões aqui na Terra, né? Muitos são aqueles privilegiados, aqueles seres mais evoluídos, que quando estão encarnados, eles sofrem, passam por suplícios enormes, né? Uma porque eles vêm para aplacar as aflições dos nossos semelhantes, né? Ensinar sentimentos fraternos a todos, né? Para que nós possamos suplantar, né, as adversidades da vida. Mas ninguém foge do sofrimento nessa terra. Isso é algo que o Espiritismo fala, né, na sua codificação. Mas nós temos que procurar tirar um aprendizado, né, das nossas faltas e fazermos aí uma busca da reforma íntima, que é um dos pilares do kardecismo. Obrigado, meus irmãos. Obrigado, Rubem. Boa noite, Fred. Boa noite. Coloca aí no número, tá? Por gentileza. Bem-aventurados os aflitos, né? Isso faz parte do Sermão da Montanha. Deixa eu vir pra cá. Deixa eu falar no número. Faz parte do Sermão da Montanha, né, Fred? E ali, o que nós temos, né? No Sermão da Montanha, você pensando no Espiritismo, as aflições, né, as tristezas, os problemas que nós encontramos, né, pelo caminho, fazem parte da nossa evolução. Né? Então, todas as coisas que acontecem têm um significado, tem um momento para acontecer e tem um motivo, né? Então, são resgates de vidas passadas, né?
Então, e nós temos a certeza que Deus, né, está no controle das coisas, né? E Ele é o nosso consolador. O próprio Allan Kardec, né, ele veio como um consolador, né, quando ele decodificou o Espiritismo. Ele veio como consolador. E para que possamos entender, né, as situações que acontecem na nossa vida, né? Seja uma doença, sejam as tristezas, né, os problemas do cotidiano, que com certeza são problemas do passado que nós temos que resolver agora, né? Então, bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. Então, Deus, com certeza, ele está no controle das coisas e vai fazer sentido. Né? Em determinado momento, vai fazer sentido aquelas situações que nós passamos aqui nessa vida. Né? Tudo vai ter um propósito ali na frente. E a gente seguia essa missão, né? Com momentos difíceis, a gente não pode e que nós vamos sair, as coisas ruins vão passar e as coisas boas vão entrar na nossa vida. E com certeza a oração, né, é muito importante. Então, quando nós estamos num momento de dificuldade, de tristeza, de aflição, aclamar, né, orar, pedir a Deus, a Jesus, para nos proteger, nos iluminar, nos guiar naquela situação que nós estamos vivendo de dificuldade, né? E a família, os amigos, a nossa reunião aqui é extremamente importante para a gente conseguir gerenciar esses problemas, esses conflitos que todos os dias nós encontramos, né, na nossa caminhada. Obrigado, Fred. Obrigado, Rubem. Obrigado, Leandro, pelas palavras. Hoje foi para mim esse evangelho, né? Para mim e para mais um monte de gente, né? Mas é justamente isso, né? Se não eu, quem? Se não agora, quando? Eu tenho a impressão que nós já fugimos dessas situações que nos encontram muitas e muitas vezes, né? E eu tenho para mim que a vida é como uma espiral, né? Então você encontra um problema, você não resolve, o que acontece? A vida dá mais uma volta e o problema te encontra com outra roupagem, né? Se repete de alguma maneira. E quanto às causas atuais das aflições, né, que é o tema de hoje, quantas vezes a gente não modera os nossos desejos, nós não nos contentamos com o que temos, as situações em que estamos inseridos, né? Isso nos causa um sofrimento, uma dor que é desnecessária, né? Mas fruto das nossas imperfeições. Agora, tem aquela parte que a gente não consegue modificar, né? Que são as causas anteriores às aflições que nós trazemos aí de outras vidas, resgates, pessoas que nós prejudicamos, que muitas vezes voltam para nós no nosso seio familiar, né, como irmão, irmã, pai, mãe, esposa, marido, né? E às vezes a gente se pergunta, mas por que tantos casais a gente vê raiva, ódio, ressentimento, né? É justamente nós reencontramos aqueles que nós magoamos e essa mágoa ela continua. É por isso que um de nós tem que ceder, um de nós tem que falar, é isso, ok? É isso que eu tenho que viver? Perfeito. Então, o que eu posso fazer? Eu não preciso enfrentar tudo sozinho. Por isso que Jesus
né? O Pai maior nos deu a prece. Então não preciso ter toda a força sozinho. É por isso que aquele que não acredita em nada tem que ser muito forte. Porque aguentar o tranco sozinho é muito difícil. Certa vez me disseram, a religião é uma muleta. Bendita muleta. Ainda bem que tem essa muleta, ainda bem que tem a prece, que muitas vezes parece que vem um anjo de cada lado, te pega e te leva, né? Então, às vezes a gente entra, a gente é tão fraco, tão frágil ainda, que a gente entra com 5% da força e Deus entra com 95%. Porque Jesus disse, né? Eu te aliviarei, né? Eu não vou resolver tudo para você, porque a parte que nos cabe a gente tem que fazer. E eu acredito assim, se a gente não, pelo menos não foge, né? Que muitos irmãos, infelizmente, saem da vida física pela porta do suicídio, se a gente não foge, se a gente fica, se a gente pede ajuda, a ajuda sempre vem. Porque é, tudo isso que está aí, todas essas dores que estão aí, ela é fruto do nosso passado ou da nossa falta de contentamento com o presente. E isso também vai passar, né? O Chico tinha, né, um quadrinho na casa dele, isso também vai passar, né? E Chico teve uma vida difícil, né? Cheio de problemas de saúde, vivendo a caridade ali 24 horas por dia, problemas na família, né? Cuidava de familiares doentes também, né? Um doente cuidando de outros. E a gente vê, né? O que é um espírito elevado? É um espírito que é forjado ali na pressão, no calor. Então a gente vê que a gente está muito iniciando. Comentários? Fred, você vê que essa situação que nós estamos vivendo aqui, esse quadro de depressão que está atacando aí, né? Muitos dos nossos irmãos, às vezes até famílias inteiras, nessa situação, porque não sabem transitar com suas mazelas, né? E é claro que a vida em sociedade impõe muitos rigores, né, ao ser humano, né? E é claro que todos aspiram aí uma evolução material, mas você não vê ninguém buscando a evolução espiritual, que é o verdadeiro objetivo que nós temos aqui na nossa existência. Então, como o que é dado aí, tem pessoas que estão muito bem, que não têm problemas de ordem material, mas não sei se você se recorda de uma alusão que eu fiz há muito tempo. Eu estava lavando aqui o meu quintal, porque eu tinha uns cachorros grandes, e passou uma família de evangélicos na frente da minha porta, e uma menininha disse, mamãe, olha que casa linda. Aí essa mãe falou, olha, filha, de fato, a casa é linda, mas precisamos saber se eles são felizes. É. Sinceramente, isso me paralisou, né? Eu não poderia retrucar ou fazer qualquer alusão aí desabonadora, que realmente o que aquela mulher falou é uma realidade. A família humana está em crise, isso é um fato insofismável, irrefutável, né? E isso está causando muitos desequilíbrios emocionais nas pessoas, né? E as influências são péssimas, né? No âmbito da educação, da formação das pessoas, né? Nas buscas de objetivos a todo custo, não, meu irmão? Isso está trazendo muitos desequilíbrios para esse planeta. Nós sabemos que as emanações desse planeta estão perturbando mundos mais fluídicos aqui ao nosso derredor.
né, de dimensões que nós não conseguimos vislumbrar, né, ou acessar. Por isso nós temos que tomar muito cuidado com nossos pensamentos, né? Inclusive, e usar um instituto da oração, né, que como você apregou muito bem aí, a oração é imprescindível para nós. Nós equilibrarmos, né, os nossos sentimentos, né? O equilíbrio emocional do ser humano depende muito, né, da oração. Então, procuremos fazê-la, né, diuturnamente, não mesmo? Obrigado. Leandro, alguma colocação final? Fred, nós sabemos que as missões mais perigosas, né, são designadas aos soldados mais capacitados, né? Então, como você comentou do Chico aí, ele teve muita dificuldade, né? Ele teve problemas familiares, né? Como todos nós, né? Ele esteve aqui e mesmo assim ele conseguiu obter êxito aí na missão dele. Então, nós temos um propósito, meu pai sempre fala isso, nós temos um propósito e não podemos nos perder no meio do caminho, né? Porque nós sabemos que o mal também ele atua, né? E tem as forças e procura nos desviar dos nossos propósitos aqui, né? E principalmente esses grandes, né? Os grandes foram perseguidos, né? O próprio no Sermão da Montanha, Jesus fala que quem sofrer perseguições pelo nome dele, né, vai ser chamado de filho de Deus, né? Tá lá no Sermão, será consolado e herdará o reino dos céus, né? Então é uma luta mesmo, né, o Fred, que a gente tem que enfrentar aí. Então vamos seguir aí a nossa caminhada e vamos seguir com o Evangelho no lar aí, que é uma ferramenta muito importante aí pra gente. Obrigado, Fred. Obrigado vocês. Bom, vamos agora fazer a última parte do nosso Evangelho, pedindo a Jesus que nos abençoe a todos. Minha filha está aqui atrás batendo em alguma coisa, eu estou escutando, já testando a minha tolerância para não dar um grito daqui, né? Então vamos pedir que Ele nos abençoe a todos, que Ele abençoe todos os irmãos que foram trazidos até as nossas casas, para que pudessem ouvir essas palavras tão necessárias para eles e muito mais ainda para nós. Que Jesus abençoe todos aqueles que, os nossos amigos, aqueles que infelizmente não resistiram à pressão da vida e saíram dela pela porta em glória do suicídio, como a Carla, o Alão, o Bruno, Elias, a Verena, a Gabriele, a Juliana, o Clóvis, o Luiz Roberto e tantos outros. Peçamos a Jesus também que ampare os homens e mulheres que detêm o poder na terra para que eles possam fazer o melhor que podem pelos que mais precisam. E por fim, peçamos a Jesus que nos fortaleça no caminho do bem, para que nós possamos cumprir com coragem os nossos deveres, onde quer que eles nos levem, fazendo a nossa pequena parte na construção do reino de regeneração que Ele nos prometeu, mas que começa no coração de cada um de nós, com os nossos esforços diários para dominar as nossas más tendências, para perdoar e tolerar aqueles que estão no nosso caminho. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Agradecemos aos bons espíritos que vieram comunicar-se conosco.
Pedimos que nos ajudem a pôr em prática as Sim. instruções que nos deram e façam que cada um de nós, ao sair daqui, e seja fortificado na prática do bem e do amor ao próximo. Desejamos igualmente que essas lições sejam proveitosas para os espíritos sofredores, ignorantes ou viciosos, que puderam assistir a esta reunião e para os quais suplicamos a misericórdia de Deus. Uma boa noite a todos, que Jesus nos abençoe sempre. Obrigado. Obrigado. Amém. Boa noite, obrigado. Boa noite. Não some não, Leandro. Agora vamos fazer sim. Segunda, quarta, Uma parte. o que mais? Na segunda-feira, confirmada a minha presença.